Boa noite. Paz seja convosco, amém? Eu tô com tanta sorte que meu voo cancelou. Eu tive que bater a estrada e nem meu vídeo passou o som, pra você ver. Que bênção. Meu nome é João Pedro, tenho 22 anos. Eu sou pastor da minha igreja local em Belo Horizonte, no bairro Califórnia. Comemorei essa semana, aliás, um ano como pastor titular da minha igreja, e tem sido um tempo muito legal na minha vida. Eu quero só rapidinho contar um pouco do meu testemunho para você. Vocês que estão aqui na frente, se vocês quiserem sentar ou vocês vão ficar em pé aí, pode sentar, tá na bênção. Aí. Não, na verdade, o pastor Márcio falou aqui que o meu voo atrasou, mas ele ainda nem contou a história toda. Deixa eu contar um pouquinho da história para você ver o tanto que eu estou azarado hoje. Eu estava em Joinville ontem, peguei um ônibus, corri para Florianópolis para poder pegar o voo. Cheguei de madrugada, dei uma dormida rapidona, fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, eu fui despachar minha mala. Aí, meu documento está com um pouquinho rasgado no canto. A dona falou assim: olha, a gente não pode aceitar o seu documento não, porque ele está comprometido. Você vai ter que ir lá na polícia civil. Eu falei: senhor moça, não tem nada comprometido, está rasgada a borda. Não, você vai lá na polícia civil, você resolve. Aí fui na polícia civil, ela falou: o que foi? Eu falei: meu documento está rasgado na borda, está falando que está comprometido. Ela falou: não está comprometido nada, está com as informações todas. Então você vai lá e fala com ela. E nisso eu falei com ela: moça, se eu for e quando eu voltar, acabou o check-in, eu vou perder o meu voo. Ela falou: não, você não vai não, que o voo está atrasado. Eu falei: não, então beleza. Aí fui, na hora que a policial voltou, convenceu ela lá, liberou o documento e tal. Aí o cara foi fazer meu check-in. Aí a mulher que falou para eu ir, ela já nem estava mais, ela já sumiu. Aí veio um cara e o cara falou assim: olha, irmão, você vai para Porto Alegre, né? Eu falei: ele falou assim: então, a Azul te tirou do voo direto e você vai ter que ir para Congonhas para depois ir para Porto Alegre. Eu falei: irmão, peraí, repete. Ele falou: a gente tirou você do seu voo, que você ia direto, você ia chegar lá 11 horas, você vai chegar lá agora 2h40. E eu sou meio justiceiro assim. Eu falei: irmão, mas nunca, você vai me colocar no meu voo de volta agora, irmão. Ele falou: não, a gente não pode colocar. Eu falei: você vai colocar, irmão. Não quero nem saber vocês que me tiraram, vocês vão me colocar nesse voo de novo agora. Aí o cara começou a negar. Eu falei: não, você vai me colocar no voo de novo. Chama o seu supervisor, chama o supervisor aí. Porque assim, eu sou meio criado na favela. Favelado faz dessas coisas mesmo. Aí veio o supervisor parecia carioca. Eu falei: irmão, aqui, não vem com esse papo pra cima de mim não, irmão. Vocês que mandaram eu ir lá. Chama a mulher que me mandou ir lá agora, ela nem está aqui para resolver o BO, manda ela vir cá, vai ter que me pôr nesse voo agora. Ele falou: não, senhor, você vai para Congonhas, de lá você vai para Porto Alegre. Eu falei: irmão, eu vou nesse voo, eu não quero nem saber, irmão, me coloca nesse voo e agora. Aí o cara, não, beleza, você vai nesse voo então. Eu falei: pronto, é isso aí. Aí na hora que eu peguei o meu cartão de embarque, estava até com aquele espaço mais, né, que você tem que pagar 25 pila no assento. Eu falei: irmão, eu resolvi a parada, peguei o melhor lugar do avião ainda. Eu já fui me sentindo, eu falei: Deus, o Senhor é bom. Ai, que bênção os justos eles viverão pela fé. E eu vou sentar lá naquele lugar gostoso. Aí eu entrei na sala de embarque, o voo estava atrasado. Aí atualizou o painel, atrasou mais meia hora. Aí eu fui lá, eles falaram: não, a tripulação não chegou. Aí a tripulação chegou. Aí o voo atrasou mais 1 hora. Aí eu falei: que isso, velho? Não pode ser assim. Aí corri lá, a mulher falou assim: não. O voo está cancelado. Eu falei: cancelado? Ela falou: porque deu um problema na aeronave aí, teve que mandar para o conserto, ninguém sabe a hora que volta. Aí eu falei assim: tá, e qual que é o próximo voo? O próximo voo é 6h30 da noite. Aí eu falei: cara, tá de brincadeira. Para resumir, eu briguei pelo meu voo, que não teve, e o voo que tinham me colocado teve. Nem toda briga que a gente ganha dá certo no final. Aí eu peguei o carro, falei: irmão,
vamos para esse negócio lá. Fui pegar o carro e vim dirigindo, 5 horinhas, foi rapidinho, foi gostoso, glória a Deus. Mas eu quero compartilhar aqui rapidinho com você, um pouco do meu testemunho. O pastor Márcio, ele comentou um pouco, mas eu quero contar um pouco do meu testemunho para você, rapidinho, para você entender algo que eu quero falar com você. Prometo que eu não vou demorar aqui. Eu sou filho de pastor desde que eu nasci. O meu pai era pastor da minha igreja. Na verdade, a igreja que eu pastoreio hoje, eu estou lá há 21 anos. Eu cheguei lá quando eu tinha 1 ano de idade. Tem algum filho de pastor aqui? Amém, glória a Deus. E eu cresci na igreja, ali no ambiente da igreja, fazia tudo, né? Dançava com as crianças, dançava com os juniores, dançava com os adolescentes. E aos 11 anos de idade, a minha igreja, nós abrimos algumas igrejas, e todos os bateristas que tinham na minha igreja sumiram da noite para o dia. E eu estava lá, sem fazer nada. Aí meus pais me obrigaram a tocar bateria. Eu comecei a tocar bateria. Eu era péssimo dos péssimos no início. E eu comecei a tocar bateria na igreja aos 11 anos. Mas até os 13 eu estava ali um pouco envolvido. Só que chegou numa certa idade que eu não queria mais estar envolvido com a galera da minha igreja. Eu morava distante da minha igreja. E eu comecei a me envolver muito com a galera da escola. E nessa de se envolver com a galera da escola, eu comecei a frequentar onde a galera da escola ia. E obviamente a galera da minha escola não ia para a igreja. E logo ali aos 13 anos, 14 anos, 13 anos, eu comecei a arrumar muita confusão. Eu vivia o final de semana inteiro bebendo e fazia tudo que tinha de errado, quebrava o pau o final de semana inteiro. Na hora que dava domingo, 4 horas da tarde, eu estava lá na igreja com uma cara de santo para tocar bateria, porque os meus pais, eles mandavam eu tocar. E muita coisa eu fazia por obrigação, porque eu tinha que fazer. Mas naquele meio tempo eu comecei a gostar muito da bateria. Gostar tanto que eu lembro que teve uma época no louvor que começaram a baixar algumas regras lá. Falaram, agora para estar no louvor tem que vir na escola bíblica dominical domingo 8 horas da manhã. Falei, caramba, cara. Aí eu bebia no sábado até 4 horas da manhã, corria para casa, cochilava 4 horas, ia para a igreja, ia para a escola bíblica dominical, só porque eu gostava de tocar, mas eu ia ali cheirando a bebida ainda. E por muitas vezes, eu cheguei no culto, eu cheguei para o ensaio do louvor, eu tinha acabado de beber, eu fedia a bebida ainda. E eu vivia aquela vida dupla. Eu bebia de sexta até o domingo 3 horas, domingo 4 horas eu estava na minha igreja sendo um santo. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas esse alguém era eu. E teve uma fase da minha adolescência que eu comecei a arrumar muita confusão. Eu virei tipo que um contrabandista na minha escola. Quantos aqui já assistiram Narcos, ouviu falar da história daquele Pablo Escobar? Levanta a mão aí. Eu era tipo um Pablo Escobar no meu colégio. O que eu arrumava? A gente estudava num colégio técnico, informática, e eu descobri que os professores mandavam a prova por e-mail para a escola. Aí eu descobri que tinha um cara que hackeava o e-mail do professor. Aí o que eu fazia? Eu e um colega meu, nós juntávamos uma grana, a gente pagava o cara para hackear o e-mail dos professores, ele hackeava todos os e-mails, imprimia todas as provas, ele fazia todas as provas para nós, porque ele era de um outro ano, eu era do primeiro, ele era do terceiro, ele fazia todas as provas, me dava o gabarito e eu saía vendendo o gabarito na escola. E eu vendia gabarito à torta e à direita, vendia muito gabarito. E isso, vendendo gabarito e ali a coisa rolando. Só que eu ainda tinha um plano B. Se o gabarito, o cara não quisesse usar o gabarito, se o cara não quisesse ali fazer o gabarito, eu ainda tinha um outro esquema. Eu conhecia um outro nerd, que ele hackeava o sistema da escola, e ele mudava a nota do cara no sistema da escola. E eu cobrava por ponto. Falei, irmão,
é 100 pila um ponto para aumentar lá no seu coisa. E nisso daí, quase que o primeiro ano inteiro passou de ano no colégio, até o dia que eu fui pego, é claro. E eu era tão cheio de esquema, que na nossa escola era cheio de guarda, ficava vigiando, era câmera para tudo quanto era lado. Era aquelas escolas tipo presídio, que se você chegasse, entrava 1h, 1h01 você chegou, o telefone toca, ô dona Maria, o João Pedro chegou atrasado 1 minuto, tá? A senhora fica sabendo. E eu era expulso quase toda semana de aula. E para eu não ser pego, minha mãe não ficar sabendo, porque eu era o santo para minha mãe, eu comecei a fazer amizade com as tias da limpeza do colégio, porque as tias da limpeza tinham um andar só delas, que não tinha câmera, ninguém ficava vendo. Então eu era expulso e saía vazado para a sala das tias, ficava tomando café e biscoito com as tias. Então eu era direto, eu chegava lá, a tia falava, mas de novo rapaz, você foi expulso de novo? Eu falei, fui. Mas o que você fez dessa vez? Falei, eu queimei a menina com a ponta da caneta. E aí eu ficava nessa, aí depois eu comecei até a contrabandear bebida para dentro da escola. A menina levava uma garrafinha cheia de vodka com água de coco, aquelas de academia que você aperta assim, ela borrifa igual aquele negócio de cabelo. E eu levava para a sala, e gente, eu era muito atentado. Eu chegava bem no ventilador, espirrava ali o trem para cheirar dentro da sala. Aí na hora que os caras sentiam o cheiro, eu falava, caraca João, você está com bebida aí? Eu falei, tô. Nossa, me dá um pouquinho. Dou. Só que é o seguinte, irmão, você deixa R$2 aí, você dá 5 espirradinhas e você sai fora. Irmão, tudo que eu tinha na minha mão fazia virar dinheiro no contrabando. E eu vivi assim até os 16 anos. Aí aos 16 anos, a minha mãe assumiu a minha igreja. Nós começamos a trabalhar em células, em 2011. E aí baixaram uma nova regra, para estar no louvor, tem que ir para uma célula. Aí vai eu para uma célula, para a célula dos adolescentes. E na minha igreja tinha lá 5 jovens e adolescentes, 3 desviados, inclusive o líder. E eu fui para essa célula, a célula era no bairro da nossa igreja. Deixa eu te explicar algo aqui. O bairro da minha igreja, ele é literalmente dividido por uma rua. Uma rua separa a classe média, os prédios, a galera da Nutella, e do outro lado é a favela mesmo. Lá a favela chama, isso sem mentira nenhuma, tá? A favela lá, a gente chama ela de Subaco das Cobras. Você sabe o que é subaco? É axila. A gente fala as axilas da serpente. E começaram a célula lá dentro da favela, e eu comecei a ir lá na célula. E aí eu só ia porque eu tinha que ir. Então quinta estava na célula, sexta, sábado, domingo, até as 3 eu enchi o caneco, no domingo à tarde eu ia para a igreja. Aí a célula cresceu, 30, 40 pessoas, aí eles tiveram que multiplicar a célula. Aí o líder chegou para mim e falou, João, a célula está grande, né? Eu falei, ó, legal. Ele falou, pois é, nós vamos multiplicar. Eu falei, pô, que bênção, parabéns. Ele falou, pois é, só que não tem ninguém para liderar. Eu falei, nossa, que pena. Pois é, cara, só tem você. Eu falei, e daí? Ele falou, você vai liderar. Eu falei, mas não vou mesmo, irmão. Não vou. Ele falou, vai. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai sim. Eu falei, não vou. E não tem quem me obrigue. Ah, você não vai? Não. Então eu vou ter que conversar com a sua mãe para a gente ver um jeito. Eu falei, não. Deixa aqui que eu vou liderar a célula. Porque naquela época minha mãe estava me enchendo a paciência, porque eu não fazia nada. E cara, eu já achava que eu fazia tudo porque eu tocava bateria na igreja. Aí eu comecei a liderar a célula no primeiro dia tinha 35 pessoas. É muita gente, sim ou não? É muita gente. No segundo dia tinha 15. Eu era muito ruim, tímido, não sabia falar, não sabia pregar, eu só sabia beber e fazer confusão. E a célula foi indo, eu tocava a célula de qualquer jeito. Aí um dia eu fui obrigado também a ir num culto simultâneo. A minha mãe me obrigou a ir num culto simultâneo, eu tinha que pregar no culto simultâneo. E eu fui pregar no culto simultâneo, e eu lembro que foi numa sexta-feira à noite. Eu já estava muito nervoso, porque estava tendo uma festa naquele horário. Eu sentei lá na sala da casa do pessoal, e eu fui pregar no culto simultâneo, e preguei lá Zaqueu. E no final eu fiz um apelo, e algo muito estranho aconteceu naquele dia, porque ao final do apelo ali, 9 pessoas aceitaram Jesus. Falei, caraca, 9 pessoas aceitaram Jesus, mas nem eu aceitei Jesus ainda.
Aí eu comecei a entrar em conflito, porque tudo na minha vida estava dando errado, tudo que você pensar dava errado na minha vida. Aí eu vou e prego, e 9 aceitam Jesus. Aí eu comecei a lembrar de todas as vezes que o pessoal, quando eu era moleque, olhava para mim e falava: seu pai é pastor, você vai ser pastor. Seu pai é pastor, você vai ser pastor. E eu odiava ser pastor, o fato de eu ter que ser pastor. Eu já taquei pedra, já chutei canela, já cuspi na cara de gente que me chamou de pastorzinho, porque eu odiava essa ideia. Aí eu comecei a ficar perturbado, falei: cara, como que pode? Toda a minha vida dando errado e eu prego e 9 aceitam Jesus. Isso está estranho, cara. Aí eu comecei a sentir umas vontades muito estranhas de orar, ler Bíblia. E eu comecei a orar e comecei a ler Bíblia. E eu não queria muito. Eu falei assim: nossa Deus, não é possível que eu estou sentindo esses negócios. Pelo amor de Deus, tira isso de mim. E quanto mais eu falava tira de mim, eu orava. E quanto mais eu falava tira de mim esse negócio de ler Bíblia, eu lia. E eu tenho déficit de atenção, sou dislexo, eu odeio leitura. Aí eu comecei a ouvir umas vozes muito perturbadoras no meu coração. Eu comecei a repreender em nome de Jesus. As vozes falavam assim: para de fazer o que você está fazendo e vai liderar a célula. Eu falei: mas nem morto. A Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso beber, tocar o terror e liderar minha célula, porque quem faz a obra é o Espírito Santo e não sou eu. E daquele jeito eu comecei a falar: cara, tem alguma coisa errada. Aí eu falei: quer saber? Eu falei: Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Em 1 ano eu largo isso aqui, tudo que eu estou fazendo, está tudo dando errado, então eu vou parar de fazer isso aqui 1 ano. Em 1 ano eu vou liderar essa célula, eu vou dar tudo que eu tenho de melhor para essa célula, para esse povo. Mas se em 1 ano nada acontecer de diferente na minha vida, eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia pior. Porque eu estou cansado de perder tempo, eu estou cansado das coisas dar errado. Então eu já não estou muito afim de abrir mão. Eu vou obedecer para o que o Senhor está falando. E eu fui, larguei, abri mão de tudo. E eu comecei, eu falei: cara, eu preciso aprender a fazer célula. Isso era 2011, não tinha livro do pastor Tiago ensinando a fazer célula. Não tinha livro nenhum na minha mão ensinando a fazer célula. Eu fui para o Google, e comecei a ler tudo que tinha sobre célula. E comecei a, falei: cara, eu quer saber? Eu vou fazer uma célula que eu gostaria de ir. Eu quero que você entenda algo, cara, eu sou muito tímido. Muito tímido. Quando ele fala: ah, mas é mentira, cara, você está falando para um monte de gente que você é tímido. Eu sou tímido, muito tímido. Se você me encontrar na rua, você vê que eu sou tímido. Se você parar para conversar, você vê que eu sou tímido. Eu tenho timidez para tudo. Eu sou tímido para um monte de coisa. Então, aí eu falei: cara, eu vou fazer isso aqui, vamos ver se dá certo. E comecei a fazer a célula, e a coisa começou a acontecer. E a coisa começou a acontecer 1 mês e meio depois, 2 meses, a célula ali, 5 pessoas, começou a juntar 60 moleques numa noite. Falei: caraca, esse trem está arrebentando. E sério, foi naquela época que a gente reunia 60, esperando ir 30 pessoas, que eu comecei a ver os milagres mais incríveis de Deus. Porque eu levava lanche para 30 e tinha 60 bocas para comer lanche. Então a gente fazia, quebra os biscoitos tudo e dá tudo picadinho na mão do outro. A gente levava suco para 30 pessoas. Aí o pessoal fala: João, peguei, nós vamos fazer, tem 60. Joga água e açúcar, ninguém vai ver. Vamos lá, Deus vai multiplicar, ninguém vai sentir falta. Irmão, a gente começou a batizar muita gente. A gente batizava muita gente, muitos jovens, muitos adolescentes. E passaram-se os anos, eu acabei me tornando pastor. Comecei a fazer parte ali da nossa equipe de pastores de jovens da nossa igreja. Hoje o nosso grupo de jovens, a maior parte da minha igreja são jovens e adolescentes. Hoje nós reunimos ali mais de 250 jovens e adolescentes. Antes nós não reuníamos nem 5 jovens, nem chorando iam 5 jovens. Mas hoje a gente reúne uma galera que tem se levantado, tem feito a diferença. Tem um monte de gente avacalhada lá que nem eu era, mas a gente continua amando e insistindo, porque a gente crê no Deus que nós servimos e que Ele pode operar na vida dessas pessoas. E há 1 ano atrás, os meus pais me chamaram e falaram: João Pedro, olha, nós estamos sendo chamados para poder pastorear em outro estado, nós vamos ter que ir embora e a gente quer que você fique na igreja. Eu falei: não, tá de boa, mas só em 2018. Eles falaram: não, tá beleza. 6 meses depois eu tive que assumir a igreja.
E eu estou pastoreando a minha igreja no geral. E meu irmão, eu vou te falar um negócio, eu estava brincando com o pessoal ali. Antes eu achava que eu era pastor sendo pastor de jovens. Hoje eu vi que eu não era nada. Porque pastorear uma igreja é tenso, irmão. É tenso. Estava comentando com eles, você vê, às vezes, algumas coisas muito simples, elas capacitam aquilo que nós vamos viver de maior no futuro. Eu falei aqui brincando, você riu da questão do lanche da nossa célula, que a gente tinha que ver a multiplicação e tinha que crer que a coisa ia acontecer. Eu estava falando com eles que logo quando eu assumi a igreja, na outra semana a gente precisava pagar lá 15 pau, e a gente não tinha nada, a gente tinha 0 grana. Eu falei, Jesus, já assumi a igreja já com uma bomba no meu colo. E eu falei, vamos orar, cara. Se Deus multiplicou o biscoito e o suco lá atrás, Ele vai ter que multiplicar o dinheiro, Ele vai ter que aparecer. E ali orando, a líder de jovens mais quebrada que tinha na minha igreja, que eu sempre dava o lanche da célula dela, tinha que dar carona para ela ir para a igreja. A menina não recebe uma herança naquela semana, aí ela vai e deposita o dízimo dela. Chuta quanto? 15 pau. Falei, Deus, isso é bom. O mesmo Deus que multiplicou o biscoito e o suco, está multiplicando o dinheiro aqui, a coisa está acontecendo. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero, na verdade, eu não quero pregar, afinal de contas, nós acabamos de ter aqui um momento muito incrível aqui. Na verdade, eu só quero falar 2 coisas, que eu vim esse caminho inteiro, lá de Florianópolis até aqui, Deus tocando muito no meu coração sobre isso, sobre algo que eu aprendi ao longo da minha vida com Deus, eu quero muito compartilhar com você. Eu vou falar sobre 2 coisas aqui, que pautaram muito meu coração, me pautam até os dias de hoje. Na verdade, uma dessas coisas eu fui aprendendo no meio do caminho, mas eu quero falar que eu senti muito no meu coração de falar sobre isso. Eu não vou render muito, mas eu quero muito falar sobre isso. A primeira coisa que Deus tratou muito no meu coração, ao longo desses anos, foi sobre originalidade. Você pode repetir isso comigo? Originalidade. O que é originalidade? Ou melhor, como eu entendo essa questão da originalidade? Ou como Deus tratou a minha originalidade? Quando eu era mais novo, eu me lembro que eu tinha uma síndrome do Messias. O que é essa síndrome do Messias? Eu achava muito que eu tinha que ser o cara. Eu achava muito que eu tinha que ser o cara que ia solucionar o problema da nação inteira. Eu achava muito que eu tinha que chegar num lugar e ser a melhor pessoa daquele lugar. Eu achava muito no meu coração que eu tinha que ser o cara mais diferente possível, que eu tinha que ser o cara mais extraordinário possível. E cara, eu comecei a perceber que eu queria tanto ser diferente, que a minha vontade de ser diferente não era fazer a diferença, mas era o medo de ser igual. E na verdade, o medo de ser igual, o medo que eu tinha de ser igual a tantas pessoas que eu vi, acabava que roubava de mim a minha originalidade. Eu ouvia pessoas falando, cara, na sua idade eu fazia o mesmo. Aí eu olhava para a vida do cara e falava, cara, eu não quero estar na idade desse cara fazendo o que ele quer, o que ele está fazendo. Eu quero ser a pessoa diferente. Eu quero ser o cara que eu vou chegar e a coisa vai acontecer. Sabe, eu estava pensando ali atrás, a gente teve aqui um momento sensacional. A Miriam arrebentou aqui, o Espírito Santo fluiu. O João Pedro, há uns anos atrás, ele estaria lá atrás ali olhando, falando, cara, eu preciso ser melhor do que a Miriam. Eu estaria lá atrás falando, cara, eu preciso ser melhor do que a Miriam. Eu preciso ser o cara que as pessoas falam, caraca, esse moleque arrebentou. O que eu vou fazer de diferente? E sabe, eu perdia a minha própria originalidade. Deixa eu contextualizar isso para você na Bíblia. A Bíblia fala em Malaquias 4, que Deus libera uma palavra para o povo, dizendo, olha, eu vou mandar para vocês um homem, uma pessoa, que vai vir no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí encerra o Velho Testamento. Aí o Novo Testamento não começa em Mateus, começa lá em Lucas 1, quando a Bíblia fala que, por sorte, Zacarias foi oferecer o sacrifício. E quando ele entra na tenda, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem a Zacarias. Mas a Bíblia fala que durante esse tempo, mais de 400 anos não se ouviu a voz do Senhor. Houve ali um vácuo na geração. E então o anjo fala com Zacarias, Zacarias,
Deus vai te dar um filho. Na verdade, a Bíblia fala um pouco antes, que Zacarias e Isabel eram pessoas retas, idôneas, irrepreensíveis, e amavam o Senhor. E aí então, o silêncio se rompe, através desse coração de Zacarias e Isabel, e vem uma promessa de um cara chamado João Batista. Aí o anjo fala o seguinte: olha, Zacarias, o seu filho, ele vai vir no espírito de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, João Batista nasce com uma palavra liberada sobre ele há mais de 400 anos atrás, que ele viria no mesmo espírito de um dos maiores profetas que já se viu na terra. E aí então a Bíblia fala que esse cara cresce e ele começa o ministério dele no deserto. E aí então esse cara começa a pregar, ele começa a pregar o arrependimento, ele começa a batizar pessoas. E aí então os fariseus chegam para ele e perguntam para ele: cara, quem é você? Perguntaram para João: João, quem é você, cara? Quem é você? Sabe, quem é você? Qual a sua identidade? Aí ele diz: olha, eu não sou o Cristo, eu só sou aquele que vem antes dele. Aí perguntam para ele, João, lá em João 1, perguntam para ele: cara, você é Elias? Qual era a palavra sobre João? Que ele viria no espírito de quem? De quem? Elias. Aí perguntam para João: João, você é Elias? E o que ele responde? Não, eu não sou Elias, eu sou só a voz que clama no deserto. Sabe, João, ele está ali diante de uma pergunta que compete com uma palavra que ele recebeu há 400 anos atrás. Cara, eu fico imaginando que João cresceu com o pai dele falando: filho, um dia o anjo me disse que você viria no espírito de Elias. João, o anjo disse que você viria no espírito de Elias. João, o anjo disse que você seria como Elias. João, o anjo disse que você vai ser como Elias. E quando perguntam: João, você é Elias? Ele diz: não. Sabe o que essa fala de João me diz? Ele diz: olha, Elias é uma bênção, ele foi um cara sensacional, mas deixa eu dizer algo para você: eu não sou ele. Elias foi um cara incrível, e por mais que eu tenha uma palavra de um ministério como o dele, eu não quero ser como ele. João rejeita ser como alguém para ser quem ele era. Sabe, a gente vê muitas pessoas dizendo: eu quero ser aquele próximo fulano de tal, eu quero ser como o pastor Tiago, caraca, eu quero muito ser a Miriam. Deixa eu dizer algo para você: Deus não te criou para ser igual a alguém, Deus não espera que você seja como alguém, Deus ele só espera que você seja quem você foi criado para ser. Sabe, algumas pessoas já fizeram comparações minhas com pessoas, e uma das pessoas que, cara, eu admiro demais, o cara é muito fera, o cara ele é um pai para mim, eu amo ele, e eu já ouvi assim: cara, você parece como ele. E sabe, eu poderia muito dizer: cara, acho que eu vou ser como ele, porque se eu for como ele, cara, é certeza de sucesso. Se eu fizer as mesmas coisas que esse cara fez, eu vou ser como esse cara é. Mas eu comecei a pensar: ei, peraí, se eu for como esse cara, eu vou me prender a um modelo. Mas e se o que Deus tem para mim é que eu seja menor do que esse cara? E se o João Pedro tiver que ser menor do que esse cara? Se o João Pedro tiver que ser menor do que esse cara, mas o João Pedro quiser ser esse cara, o João Pedro nunca vai ser satisfeito em Deus, porque ele não quer ser quem ele foi criado para ser, mas ele quer ser aquela pessoa que já existe. Deixa eu dizer, eu ia viver a minha vida inteira me diminuindo quem Deus me criou para ser, porque os meus olhos estavam em alguém. Sabe, quantas pessoas estão aqui e você vive frustrado na sua vida com Deus, porque até hoje você não se tornou como aquela pessoa que você apontou e disse: eu vou ser como esse cara. E mais, se eu quisesse ser esse cara, e o que Deus tem para mim é eu ser maior do que esse cara?
Eu vou limitar tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida para eu ser como Ele. Sabe, quanta gente tem deixado de viver coisa incrível por não assumir a sua originalidade? Quanto você tem deixado de viver por você querer ou se comparar a alguém, quando você não foi criado para ser como alguém ou comparado a alguém, mas você foi criado para ser quem você é. Quando perguntam para João, João, você é Elias? Ele poderia dizer, eu sou, porque uma palavra foi liberada sobre mim. Mas quando perguntam quem ele é, ele diz, não, eu não sou Elias, cara, eu sou só uma voz, eu sou só um som, eu não sou nem palavra, eu sou só uma voz, cara. Sabe, João, ele tinha originalidade, ele assumia a sua humildade, e ele, cara, ele sabia que ele tinha que ser apenas quem ele foi criado para ser. A Bíblia não fala de nenhum milagre que João fez, a Bíblia não vai falar que João ressuscitou alguém, a Bíblia não vai falar que João curou alguém, mas João só foi a voz. E Jesus, quando vai falar de João, ele diz, olha, ouçam o que eu digo a vocês, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Se João tivesse aceitado, ou melhor, assumido a identidade de outro cara, João não teria sido exatamente quem ele foi criado para ser. Sabe, João poderia ter olhado e falado, Deus, não, mas Elias curou, Elias orou e caiu fogo do céu. Deus, eu quero ser como ele. Mas João assumiu a originalidade dele. Deixa eu dizer algo para você que está aqui, meu irmão. Você nasceu para esse tempo, mas você só vai marcar esse tempo quando você assumir quem você foi criado para ser. Não se compare a alguém. Ai, cara, aquele menino tem 22 anos, eu estou lascado, eu tenho 40. Irmão, eu estou sendo quem eu fui criado para ser, e eu seria feliz, mesmo que esse moleque de 22 anos tivesse que limpar um chão para alguém, desde que eu estivesse sendo quem eu fui criado para ser. Assumir a sua grandeza, isso é humildade em Deus. Assuma quem você foi criado para ser. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, seja quem você foi criado para ser. Fala com ele, não tenha medo de ser igual. Fala, você é diferente por ser quem você é. A segunda coisa que me pautou até aqui, e eu quero falar isso aqui para a gente orar agora. Muita gente me pergunta, cara, como que você fez? O que você faz para aos 22 anos você fazer essas coisas? Fala, irmão, eu não faço nada. Na verdade, eu faço uma coisa só. Eu só sou obediente ao que Deus fala comigo. Sabe, tem muita coisa que eu não estou afim de fazer, mas eu sou obediente ao que Deus fala comigo. Eu vou te ser sincero, eu vou pegar o exemplo de hoje. Na hora que as coisas começaram a dar errado, eu poderia falar, não, Deus não quer que eu vá, então acho que eu vou para a minha casa, eu estou cansado, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou para a minha igreja amanhã, então eu não vou me preocupar com isso. Mas a todo momento que eu queria fazer isso, eu ouvi uma voz, não, irmão, você vai. Não, Deus, mas está dando errado. Você vai. Se vira, nem que você vá pedalando, mas você vai. Sabe quantas vezes eu tive que fazer o que eu não queria fazer para ser obediente à voz de Deus? Deixa eu te dizer algo, irmão. Para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu abri mão de viver com a minha família, no conforto da minha família, abri mão do apoio emocional da minha família, eu abri mão de viver uma vida apoiada pelos meus pais, para estar vivendo o que eu estou vivendo. Sabe quantas vezes eu entro na minha casa, eu não tenho ninguém lá, e eu estou cansado, eu estou desanimado, e não tem ninguém para pegar na minha mão e falar, nós estamos juntos. Mas eu entro, eu vejo aquele silêncio, eu vejo ninguém, eu falo, Deus, eu estou aqui porque eu te obedeci, eu estou sendo fiel ao Senhor, então Pai, olha para mim. Sabe, o pastor Tiago estava falando aqui sobre nós renunciarmos, sobre nós vivermos uma renúncia, e o princípio da obediência é eu renunciar o que eu quero fazer, para eu fazer o que eu tenho que fazer. Sabe, nós vivemos numa geração de pessoas que não querem fazer o que tem que fazer, mas elas querem fazer o que está agradável a ela fazer. Sabe, a gente vê uma onda de galera hippie gospel aí. Não, cara, não vamos pregar não. Vamos descansar e orar. Sabe, a gente não precisa ganhar ninguém. A gente só precisa orar. Vamos orar, porque aí Deus toca. Vamos orar, que aí o anjo vem. Irmão,
a grande comissão de Jesus para os discípulos é ir de fazer. Seja obediente ao Senhor. Sabe, tem uma canção que eu gosto bastante, uma canção que eu ouvi bastante. Ela diz o seguinte, uma frase dela diz o seguinte: a simples obediência, ela mudou a história. A Bíblia fala que Jesus no Getsemane, ele sente o peso da morte, do sacrifício como homem, e ele diz o que a Deus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era Jesus dizendo: Pai, eu estou sentindo medo e eu não quero fazer. Mas aí Jesus, ele dá uma declaração de um filho obediente. O que ele diz? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Nós aqui, hoje, vivendo esse dia, foi porque um homem, há 2000 anos atrás, decidiu ser obediente à voz do Pai. Nós só vamos ser uma geração que vai marcar uma outra geração, a partir do momento que nós formos obedientes ao que Deus está nos dizendo. A Bíblia fala que a obediência, ela quebra a maldição e atrai bênção sobre nós. E a desobediência, ela gera maldição em nós. Mas não é que Deus, ele castiga você por ser desobediente. É pelo simples fato de que você foi criado para viver algo único para você. Mas quando você desobedece a Deus, você está tentando encaixar algo que não foi feito para encaixar. Quantas vezes Deus disse para você abrir mão de alguma coisa e você está até hoje relutando? E as coisas dão errado. E elas não dão errado porque Deus está te punindo, mas é porque você não foi criado para viver isso. E Deus, ele só espera que você diga: Deus, eu vou colocar a necessidade acima da minha vontade. Deixa eu dizer algo para você aqui, deixa eu ser bem sincero. Eu vou abrir meu coração para você. Eu, João Pedro, se você me perguntar: pastor, você como João Pedro, hoje você queria pastorear uma igreja? Eu vou te dizer de coração: não. Você queria assumir essa responsabilidade? Não. Sabe o que eu queria? Dormir em paz. Sabe o que eu queria? Viver tranquilo. Sabe o que eu queria? Não ter que resolver um monte de problema que não é meu. Mas se eu entendo que eu fui chamado para marcar um tempo, e que existe algo de Deus que é para mim, e existe uma necessidade na minha geração, e se existe uma voz me dizendo para ir ali, eu vou, porque eu creio que a minha simples obediência, ela vai mudar a história. Sabe quantas pessoas você não alcança pelo fato de você não ser obediente? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas pessoas agora, elas estão perdendo a vida delas, porque eu e você não fomos obedientes, ou não somos obedientes, quando Deus nos chama a pregar a palavra dEle? Sabe, talvez o que eu vou estar te dizendo soe para você: nossa, mas isso é muito forçado, nossa, mas isso é muita força, nossa, não existe graça. Meu irmão, a graça, ela opera no simples fato de que você nem merecia. Eu nem merecia um propósito nessa terra, mas a graça opera sobre mim, para que eu ande em obediência a Deus. Mas quantas pessoas hoje, elas estão perecendo ou até perdendo a vida, porque eu e você, ao invés de sermos obedientes ao chamado de Deus, nós estamos fazendo o que nós queremos fazer, e não o que Deus nos chamou a fazer. Sabe, é maravilhoso contemplar Jesus, é maravilhoso viver aos pés de Jesus, mas deixa eu dizer algo para você: viver aos pés de Jesus não vai te levar, desculpa a expressão, a uma vadiagem espiritual. Viver aos pés de Jesus não pode te levar a uma vadiagem espiritual, a ponto de você desobedecer ou deixar de cumprir aquilo que Deus já liberou sobre nós, só porque você gosta de sentir aquilo naquele momento. Se nós queremos marcar uma geração, a primeira coisa que você precisa fazer para marcar uma geração é abrir mão da sua própria vontade para fazer aquilo que é preciso fazer. Eu creio que nessa noite Deus quer trazer sobre corações aqui a convicção. Primeiro, a convicção de quem você é, meu irmão.
A primeira coisa que você precisa ter no seu coração é a convicção de aonde Deus quer te levar. Porque quando você entende aonde Deus quer te levar, você consegue entender ainda mais, ou melhor, você consegue ser ainda mais obediente ao Senhor. Sabe quantas pessoas aqui Deus pediu alguma coisa e você ainda está insistindo em ficar com isso na sua vida? Quantas pessoas já ouviram uma palavra do Senhor dizendo, vai lá e faça aquilo, mas você não faz, cara. Sabe, e se está dando errado como deu errado na minha vida, não significa que Deus deixou de ser bom, não significa que Deus começou a ser alguém que castiga, egoísta por não fazer a vontade dEle, é simplesmente porque você não foi criado para viver isso. A vida que eu vivia, não era porque Deus olhou para mim e falou assim, eu vou te castigar, cara, até o dia que você entregar a sua vida para mim. Isso não é uma atitude de um Deus bom, mas a bondade de Deus está aí, cara, olha, eu não te criei para viver isso. Então, enquanto você caminhar debaixo de desobediência, você vai se submeter a viver algo que você não foi criado para viver. Feche os seus olhos no seu lugar. Sabe, eu sei que pessoas aqui hoje precisam se aceitar. Pessoas aqui hoje precisam crer que o Senhor os chamou para uma obra tão especial, que vai ser necessário hoje dar um passo de obediência. 2 Pedro 2,9 diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um versículo que todos nós aqui sabemos, mas se nós apenas crêssemos e fôssemos obedientes, nós viveríamos muito mais do que nós estamos vivendo. Jesus, quando chama Pedro, ele está lavando as suas redes, ele não tinha pescado nada, ele estava frustrado, ele estava decepcionado. Aí Jesus vira e cai e fala aqui, cara, vem cá, vai lá aonde eu vou mandar você ir. Ele diz, mestre, porque o Senhor está dizendo eu vou. E então Pedro vai e ele volta com uma pescaria abundante. Era Jesus dizendo, cara, você foi criado para viver alguma coisa, mas enquanto você está andando em desobediência, você está vivendo frustrado, porque não foi isso que você foi criado para viver. Quanta gente está aqui hoje olhando para a sua rede e não vê nada? Deixa eu te perguntar, será que você consegue viver essa vida de anunciar grandezas? Aonde você tem tocado, aquilo que você tem falado tem se transformado em vida? Será que hoje você consegue dizer o que eu vivo é exatamente tudo que Deus tem para mim? Se não, é porque você ainda não aceitou quem você é, e de repente você precisa começar a ter atitudes de obediência ao Senhor, porque você precisa abrir mão de algumas coisas que você não abriu ainda. E se você é essa pessoa, eu quero chamar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu sei que está cheio, mas eu quero que hoje você dê um passo, cara. Vai ser um passo físico, mas como quem diz, Jesus, eu estou saindo do meu lugar, porque hoje eu quero dizer para o Senhor, que eu vou fazer o que eu tiver que fazer, para viver exatamente tudo que eu fui criado para viver. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. De repente você está aí no seu lugar, você fala, pastor, eu não preciso sair do meu lugar para eu viver. Então você fica aí no seu lugar, cara. Glória a Deus por você. Mas você que está aqui à frente, você está no seu lugar, fecha os seus olhos. Sabe, hoje eu não tenho muita coisa para te oferecer. Talvez o que eu tinha mais de precioso para te oferecer, eu já te ofereci. Eu já dei a você, e está aqui a minha grandeza. O céu não se abriu, o fogo não desceu, ninguém foi curado, cara. Mas eu creio que foi para isso que eu fui trazido até aqui hoje. Então fecha os seus olhos aí no seu lugar, coloca a sua mão no seu coração. Cara, começa a falar com Deus. Fala com Ele, Pai, eu quero, Senhor, eu quero crer em quem eu fui chamado para ser. Pai, em nome de Jesus, fala ao meu coração quem eu sou. Assim como a palavra diz que Jesus, ao subir das águas, o céu se abriu e o Senhor disse, esse é o meu filho amado. Fala com Deus, Deus, eu quero ouvir de Ti quem eu sou. Assim como Gideão foi chamado homem valente, peça para Deus, Deus, fala quem eu sou, diz quem eu sou, eu quero saber quem eu sou.
e fala com Ele: Pai, eu quero ser um filho obediente ao Senhor. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que é você quem consola, é você quem exorta, é você quem convence o nosso coração. Espírito Santo, traz sobre nós a convicção de quem nós somos. Traz sobre o nosso coração a convicção de quem fomos chamados para ser. Espírito Santo, traz a nós a coragem para sermos obedientes. Senhor, eu oro por cada um dos seus filhos aqui nessa noite, filhos amados pelo Senhor, que foram chamados para algo específico, que foram chamados para algo único, que foram chamados para algo original. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, revela ao coração deles quem eles são. Fala para eles, Pai, quem eles são em Ti, porque eles foram chamados no Senhor. Pai, qual é o lugar deles, qual é a grandeza deles, Pai, em nome de Jesus. E Pai, eu oro nessa noite, para que o Senhor fortaleça corações, para que eles sejam obedientes ao Senhor, para que eles creiam que a mais simples obediência deles vai transformar a história da nossa geração. Pai, eu oro por uma geração obediente ao Senhor, por uma geração que ama ao Senhor e que vai transformar o Brasil, pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.